Se você pensa em comprar um imóvel na Itália, muito provavelmente você vai precisar fazer um mútuo, ou seja, um financiamento. E nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa de documentação e quais são os requisitos solicitados. No vídeo anterior, eu passei para vocês um passo a passo, ponto por ponto, de como funciona o processo de aquisição de um imóvel aqui na Itália, seja casa ou apartamento. Então, caso você ainda não tenha assistido esse vídeo, eu vou deixar linkado na tela final para você assistir na sequência. Os dois temas são independentes, mas assim, digamos que um depende do outro e o outro depende do um, se você faz parte dos 99% de pessoas que não tem dinheiro para comprar um imóvel à vista e precisa fazer um financiamento. O princípio na base de qualquer empréstimo ou financiamento, seja por parte do banco, de financeiras, de lojas, até mesmo cartões de crédito, é o mesmo. Ou seja, ter um contrato de trabalho a tempo indeterminato, ou seja, um contrato de trabalho fixo sem prazo para acabar. Mas no caso de um financiamento de imóvel, não é só o trabalho que é levado em consideração. Tem vários outros fatores que eles precisam avaliar, porque estamos falando de valores muito altos. Em via de regra, todos os bancos italianos financiam até 80% do valor de perícia do imóvel. E o que significa esse valor de perícia? Vamos supor que tem uma casa anunciada por 200 mil euros e você quer comprar aquela casa. Quando você solicitar o financiamento para o banco vai enviar um perito para avaliar o real valor daquele imóvel que você está querendo comprar. Se o perito achar que o imóvel não vale 200 mil, mas vale 80, para fazer um exemplo bem absurdo aqui para vocês, o banco não vai te financiar 80% de 200 mil. Ele vai financiar 80% do que o perito avaliou ser o valor justo da casa, ou seja, 80 mil. Isso porque aquele imóvel vai ser a garantia do banco caso você não pague as mensalidades corretamente. Entendido isso, beleza? Vamos supor que você encontrou o seu imóvel e ele está no valor de mercado correto. O banco vai te financiar esses 80%, mas você precisa ter, obviamente, o restante dos 20% que o banco não te antecipa. Mas além desses 20%, a gente tem todas aquelas outras taxas que a gente falou no vídeo anterior, referentes ao processo de compra do imóvel, seja as taxas de notário, seja a agência imobiliária e todas as despesas envolvidas nesse processo, que ficam em torno de 12% do valor do imóvel. Então, a esses 20% que você precisa ter, porque o banco não te financia, você precisa ter mais 12% para pagar todas as taxas. Então, façam as contas aí, estamos falando de valores elevados mesmo com financiamento. Existem algumas formas aqui de conseguir até 100% do valor do imóvel graças a um fundo de garantia por parte do Estado que se chama Fundo de Garantia Consap. Mas para você conseguir isso, até mesmo para você tentar, você precisa de um broker, ou seja, de um mediador de crédito, que é quem tem relacionamento com praticamente todos os bancos e vai conseguir chegar a esse 100% para você. Você, como pessoa física, infelizmente, não vai conseguir em 99,9999% dos casos. Vocês acham que eu já não tentei ir no banco pedir 100% de financiamento? Seria trouxa eu se não tivesse tentado. Mas infelizmente não é assim que funciona. Você, nesse caso, precisaria contratar um broker que vai te cobrar em torno de 3% do valor do imóvel. Vamos considerar que você tenha todo esse valor necessário.
quais são os documentos que o banco te solicita para conceder esse financiamento. E aqui a gente divide os documentos em duas partes. Tem os documentos pessoais e os documentos referentes à sua renda. Você tem que apresentar o Codice Fiscale, que pode ser tanto o código no papel que a Agenzia delle Entrate te dá, como a tessera sanitária, que é o cartão de saúde, onde também está descrito o Codice Fiscale. O importante é que você tenha como comprovar esse código. Outro documento necessário é um documento de identificação com foto, que aqui na Itália pode ser a identidade italiana, o passaporte italiano ou a patente italiana. No caso de você não apresentar uma identidade, porque atrás dela já tem o seu endereço de residência, você também precisa apresentar um certificado de residência. Não é possível fazer financiamentos na Itália se você não tem a residência fiscal e legal aqui no país. Você também precisa apresentar um certificado de Stato Família, que é emitido pelo Comune e você pode pegar pessoalmente ou através do site. Esse é um documento que declara como é composta a sua família. Se você é sozinho, vai estar escrito que só você tem a residência naquele endereço. Se você é casado ou casada, quem é o seu marido, quem é a sua esposa, se tem filhos, enfim, declara quantas pessoas moram naquela residência e fazem parte do mesmo núcleo familiar. Além disso, no caso de cidadãos estrangeiros de fora da comunidade europeia, ou seja, extracomunitários, também é necessário apresentar o permesso di soggiorno, que é a permissão de estadia válida. E vamos lá para os documentos referentes à sua renda. E aqui a gente também tem uma divisão, porque é diferente caso você trabalhe com um contrato de trabalho e caso você seja um autônomo. Antes nós vamos falar sobre quem tem contrato, quem trabalha como funcionário, porque é o mais comum. E nesse caso, para solicitar um financiamento, você precisa ter pelo menos 12 meses, ou seja, um ano de contrato a tempo indeterminado. A maioria dos bancos nem avalia o seu caso, a sua condição, se você não tiver pelo menos um ano de contrato. Para comprovar esse vínculo empregatício, você tem que apresentar o último CU, que significa Certificazione Unica, e é a declaração de imposto de renda feita pelos empregadores para os empregados. Já tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Você também tem que apresentar, caso você tenha feito o 730, que é a sua declaração de imposto de renda, o extrato bancário do último ano e os últimos 3 contra-cheques recebidos pela empresa. De forma geral, são apenas esses documentos que você precisa. Já para os autônomos, a coisa complica um pouco mais, porque são solicitados pelo menos 24 meses de período de atividade, ou seja, de empresa aberta, de partita IVA. São solicitadas as últimas 2 declarações de imposto de renda da sua empresa, o balanço referente ao último imposto de renda e também a inscrição na Câmara de Comércio há pelo menos 24 meses. Sim, para os autônomos e para as empresas, infelizmente é um pouco mais difícil conseguir um financiamento. Até aqui, tudo bem, beleza, são documentos de praxe para qualquer empréstimo ou financiamento com os bancos. Mas nesse caso, estamos falando especificamente de financiamento de imóveis de valores bem elevados. Então, tem vários outros fatores que os bancos levam em consideração, como o tamanho da família, se tem filho ou não tem filho, a idade do casal, se é uma pessoa sozinha ou se é casada, tudo isso influencia no seu financiamento. No caso de um casal jovem, é comum aceitarem um rapporto rata-reddito, e eu já vou explicar o que é isso, de 35% da renda líquida familiar. O rapporto rata-reddito significa a diferença entre o que você ganha e a mensalidade que você vai pagar de financiamento. E esse não pode passar de 35%. Mas aqui a história muda um pouquinho
Caso você tenha mais de 40 anos, porque a gente tem que considerar que um financiamento vai até 30 anos, e no caso de famílias com um ou mais filhos. Nesse caso, a mensalidade pode não passar de 30%, em alguns casos até de 25%. E claro que isso influencia no valor total de financiamento que você vai conseguir. Vou dar um exemplo. Um casal na faixa etária de 45 anos, com um filho e apenas uma renda, porque só um dos dois trabalha, e com uma renda de 1.600 euros, dificilmente vai conseguir um financiamento de 30 anos de 80% do valor do imóvel. É claro que dependendo da cidade, você acha imóveis até por 80 mil euros, mas isso atualmente está bem difícil. Para conseguir um apartamentinho bacana em alguma cidade que tem estrutura, você vai gastar no mínimo 100 mil euros. Quem tá achando que aqui acha imóvel baratinho, 30, 50 mil, está bem iludido, porque o mercado encareceu bastante nos últimos tempos. Aqui também, no final de um financiamento de 30 anos, você vai estar pagando praticamente 2 imóveis. Isso dependendo do valor do imóvel, porque em alguns casos você paga quase 3 imóveis. E até aí não seria um problema, porque estamos falando de uma casa própria, mas o problema é justamente que esse financiamento, essa mensalidade não pode passar de 30% da sua renda líquida. E é por isso que muita gente não consegue financiar um imóvel aqui na Itália. Não é tão simples como parece e como alguns podem passar a ideia de que é muito fácil comprar casa na Itália, é simples. Eu espero ter esclarecido a maioria das dúvidas de vocês sobre financiamentos de imóveis aqui na Itália. E é claro que se vocês quiserem um estudo mais aprofundado sobre a situação de vocês, sobre o crédito de vocês, se vocês conseguiriam ou não um financiamento, vocês precisam contratar um profissional da área que, como nós falamos antes, é o broker, é o mediador de crédito. Eu estudo muito sobre o tema, sei bastante coisa e todo o meu conhecimento eu compartilho com vocês, mas infelizmente não sou profissional da área e só ele vai poder te ajudar especificamente no seu caso, na sua situação de compra de imóvel. Me contem aqui nos comentários o que vocês pensam sobre esse tema, se é algo que vocês querem fazer aqui na Itália, a compra de um imóvel e, consequentemente, um financiamento, porque eu vou amar saber. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam aí no botãozinho vermelho e venham fazer parte da nossa família do YouTube, porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. Noi ci salutiamo qui, un bacio e até o próximo vídeo.